terapeuta bucal, estomatologista de formação também, e tenho aí bastante experiência, né, com câncer de boca, com as campanhas de câncer de boca, com pesquisa na área. Então, esse tema é sempre um prazer enorme falar com vocês, né? E a gente tem trabalhado com telesaúde já faz algum tempo, né? Desde 2017, né, Mene? Acho, 18? Acho que 16, 17. A Maine é muito mais tempo do que isso, mas com Telesaúde Redes Unifesp em 17, né? Então, é um imenso prazer para a gente estar sempre aqui falando com vocês sobre esse tema, né? E a professora Maine... vocês permitem gravar? É bom gravar, né? Tá gravando. Já coloquei. Ai, ainda bem que a Maine é rápida. Vocês viram que eu sofro, né? Maine, quer falar um pouquinho de você? Queridos, é um prazer a gente estar aqui com vocês, junto com a professora Fernanda, que é uma professora especial para mim, com quem eu tenho trabalhado e temos feito coisas bem legais juntas, somando as áreas, né? Eu sou professora na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, professora de endodontia, ninguém gosta disso. Mas alguém precisa fazer os canais, né? Então... E sou professora de endo, de teleodontologia, e nós estamos numa luta desse coronavírus. A professora Fernanda também está junto, para manter os nossos alunos recebendo os conteúdos das aulas, e até para manutenção da saúde mental deles, né? Porque se você liga a TV, toda hora você ouve, cada hora é um que fala uma coisa diferente do outro, e não embate, e como assim, o que... Agora acabei de receber uma mensagem do meu prédio, Fê. Olha, nós recolhemos todos os capachos das portas dos apartamentos, porque o capacho foi mostrado não sei aonde. Nossa! Que mais? Para publicar. Escuta, nós vamos beber hipoclorito de sódio agora. Não vai dar certo, né? Mas tudo bem. Então, gente, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu vou dar uma mão para a professora Fernanda, mas a aula é dela, o show é dela. Imagina. Eu vi que tem aluno nosso entrando ainda. Agora eu queria passar a bola para vocês contarem para a gente um pouquinho de onde vocês são. Que a gente normalmente tem gente de São Paulo todo, até de outros lugares do Brasil. Então eu queria saber de onde vocês são. A gente costuma brincar, né, Mene, que é para saber para onde a gente vai passar as férias, né? Coronavírus, ninguém me segura, viu? Barretos, Curitiba, Guarulhos, sejam muito bem-vindos. Cuiabá, Guarulhos de novo, Olímpia, terra boa, Caraguatatuba, outra de Curitiba, já tem muito São lugar Paulo, Mogi, Teresina, Teresina no Piauí. Alagoas, mas está em São Paulo. Corredanta, Minas Gerais. Puxa vida, Alagoas é bom demais, hein? O Kaique, você é o aluno da Mariana Gabriel? Hein, Kaique? Quer saber? É você mesmo. Estou esperando você, hein, Kaique? Kaique disse que vai fazer mestrado lá com a gente, viu, Maine? Legal! Francisco Beltrão. O William é aluno da Laorra. Eu não tenho memória, ninguém me pega, viu, Willy? O Willy é aluno querido nosso, pós-graduando também da Faculdade de Odonto, da Bolívia. Está enfrentando a pandemia do coronavírus em pleno Brasil, né, Willy? São Paulo, capital, Paraná, Porto de Galinhas, outro lugar lindo. Olha lá, ele já convidou você para... Ela já convidou. Renatina, já tem para onde ir. Renata,
Recife, Porto de Galinhas é o lugar que mais a minha filha gosta na vida dela. Você fala para ela, para Disney ou quer ir para Recife? Você quer ir para Londres ou quer ir para Recife? Ela quer ir para Recife. Família em Recife. E tudo na vida que ela quer é ir para Recife, para esse Porto de Galinhas, ela ama. Então, quando a gente for, a gente passa aí. São Paulo, capital, Porto de Galinhas. A Ana, Ana Cristina, que se formou agora na FUSP. Ô, Cris, que bom te ver de volta. muito bom, Cris. Nesse momento em que não dá para fazer muita coisa, né, Cris? Vamos estudar. Mato Grosso do Sul! Isso mesmo, Patrícia. Tem que sempre corrigir a gente, viu, Patrícia? Eu tomo muito cuidado, viu? Mas de vez em quando eu escorrego também, viu? Muito bom. Vila Mariana. É sempre muito São bom, Paulo. apesar do Telesaúde ter como meta, né, o Estado de São Paulo e fazer a educação permanente do Estado de São Paulo, né, especialmente com as teleconsultorias, a gente tem, abrange o Brasil todo, né, Meine? Sempre tem gente de todo o Brasil, então é sempre muito bom e sempre um prazer poder ter esse momento de troca com vocês, de troca de experiências, né, de bater papo mesmo, né? O formato de curso que a gente mais gosta é esse, porque é o formato em que a gente tem esse momento de troca de experiência, né? Então é sempre muito, muito bom poder dialogar com vocês sobre o que a gente está vivendo e está passando e aprendeu nesse curso, né? É claro que a gente não podia, eu acho que nesse momento tão difícil que a gente vive da saúde pública, né, Meio? A gente não podia deixar Uhum. de falar do que estamos vivendo, né? Não dá para a gente descontextualizar e dizer, vamos começar a falar do câncer e esquecer do que a gente está vivendo do coronavírus. Aliás, nós estamos nos preparando para fazer uma palestra sobre coronavírus e odontologia, né, Meire? Está aí no forno para a gente falar sobre isso também. Mas eu queria só rapidamente, antes da gente começar a falar de câncer, perguntar para vocês como que está no estado de vocês aí, para quem trabalha, especialmente para quem trabalha na rede. Vocês têm trabalhado só com as urgências? Estão atendendo? Como que tá as unidades? Eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, pelo menos aqueles que estão lá no front, né? Se vocês puderem falar um pouquinho como estão as coisas aí nas unidades, eu acho que é legal, né, Meire, ter esse momento de troca, né? Sim, sem dúvida. A Patrícia está falando que é só urgência lá na unidade dela, que é em Mato Grosso do Sul. Mais alguém? Só urgência. A Ana está fazendo residência no Hospital das Está Clínicas, nas clínicas. estamos desmarcando todos os pacientes. E aí, Ana, eu não lembro se eu lembro muito bem, agora que você falou, eu lembro dos alunos que passaram na residência. Depois eu vou olhar direitinho o seu rostinho. Aí vocês estão fazendo o quê? Vocês estão atendendo urgência, estão ajudando o resto das equipes? Aí a UBS está fazendo apenas urgência, e aí quando vocês fazem urgência, vocês estão atendendo com EPI normal, estão atendendo com a máscara N95, vocês têm algum instrutivo que vocês estão seguindo ou não? Aí você está fazendo plantão normal na Buco. Aí se você tiver que atender alguém, EPI normal por aqui. A Ana, lá no hospital, está atendendo muitos casos de corona. O Lorismar está falando que no Hospital São Paulo, muito caso de corona.
A Laura Viseira, N95, e jaleco descartável. Bloqueio da agenda, apenas urgência, usando a N95. Perfeito. Nas urgências, usamos máscara N95 por cima e a máscara descartável, né? É isso mesmo que está sendo preconizado, atendendo com a N95. Que coisa boa! Nossa, eu fico muito feliz, né? Porque a gente tem recebido, só contar para vocês um pouco, né, do que a gente está vivendo aqui também no fronte da pesquisa, né, Neile? A gente tem recebido consultas do Brasil inteiro e até de fora do Brasil, de como as equipes e como deve ser esse atendimento, né? Não existe ainda um consenso na literatura, mas aparentemente a gente está finalizando agora um trabalho. É isso mesmo, a gente deve atender com a N95, os casos só atender as urgências mesmo, porque não seria possível, se a gente tivesse EPI para atender tudo com o EPI adequado, ok. Mas como isso hoje não é possível no meio de uma pandemia como a gente tem vivido hoje, né? Atender os casos de urgência e emergência com o equipamento como se o paciente fosse COVID positivo, né? Então, acho que vocês estão certos e eu fico feliz de ver que a conduta tem sido essa, né, Meine? Acho que a gente fica feliz Uhum. de alguma forma. E a mesma conduta que foi preconizada quando a gente começou a história do HIV na odontologia, né? Oi? Não? Nada, nada? Pronto? Vocês estão ouvindo a Meine? Eu não estou ouvindo. Não? Sim, sim. Normal, as duas. É a Fer de novo. Fer, sua TV me derruba. Eu acho que ela não me ama. Olha, essa pergunta sobre o tempo é impossível a gente determinar, né? Vai ser em função de toda a curva, como é que está reagindo, os casos que a gente tem, né? O que a gente está enfrentando hoje é que estão apresentando os primeiros sinais e sintomas. O que foi hoje vai ser daqui a 15 dias. Essa conta é uma conta difícil de você alinhar e entender como é que as coisas reagem. Os estaticistas estão todos fazendo análises, todas as previsões. Hoje à noite vai ter, daqui a pouco vai ter também uma aula daquele biólogo que circulou um vídeo pelo WhatsApp, um biólogo muito bom falando sobre previsões também. E ele falando como o vírus reage, né? Eu achei muito interessante, um camarada bem novo, mas muito bom, né? Então, é muito difícil prever. E aí nós temos também uma guerra política que está acontecendo. Nós vamos ter que aguardar para saber qual vai ser o posicionamento dos políticos, né? Do governo, para que a gente possa entender como é que a gente vai poder voltar, o quando, né? É isso mesmo. Mas acho que. Isso que a Fernanda falou. Ai, perdão. Não, não, fala bem, por favor. Isso que a Fernanda falou, que é o protocolo que vem desde o enfrentamento do HIV. Eu estava me formando quando apareceu o HIV, ninguém sabia o que era, ninguém sabia desenhar ainda, não tinha pesquisa, não tinha nada. E é o mesmo protocolo que a gente usa desde então, né? Foi o mesmo que a gente usou no H1N1, né, Fer? Que Isso. as máscaras, a N95, por cima a máscara descartável. Aí você descarta, consegue conservar a N95, consegue trabalhar com ela por mais tempo. Isso não é protocolo só brasileiro, não. Isso é internacional. E hoje saiu uma revisão, depois, se vocês quiserem, eu não sei como colocar aqui, mas eu vou tentar, de um grupo da Universidade Federal, deixa eu lembrar de que Universidade Federal, falando como higienizar as máscaras N95, né? Que é possível com segurança higienizar as N95 para reutilização, se for a mesma pessoa a usá-la. Eu achei bem interessante, é de um grupo sério, não é fake news, deve, né, de um núcleo de evidência, o núcleo de evidência do Mato Grosso do Sul,
descontaminação de máscaras de proteção respiratória modelo N95, uma revisão rápida que saiu hoje no dia 29 de março de 2005, de 2020. E é um núcleo de evidência muito sério ligado ao Ministério da Saúde e à Organização Mundial de Saúde, falando como reutilizar, higienizar e reutilizar as N95. Então, eu achei de excelente o conteúdo, né? Também para quem quiser buscar essa informação, eu acho que vale a pena, né, Mene? Muito bom. Vou tentar botar aqui para vocês, mas se vocês buscarem, é no Núcleo de Evidência do Mato Grosso do Sul. É um núcleo fantástico que tem trabalhado bastante com evidência científica para a tomada de decisão. Certo? O título do artigo, peraí, Renata, deixa eu botar. Descontaminação de máscaras de proteção respiratória, modelo N95. Aí, entre parênteses, está assim, respirador particulado, desculpa. É uma revisão rápida do dia 29 de março de 2020. Mas eu vou tentar, eu acho que eu vou mandar, Mene, você que é mais esperta, Mene, eu vou mandar no WhatsApp e você manda para eles. Tá. O que você acha, Mene? Pode deixar. É uma boa ideia? Então, eu vou fazer isso. Pode me mandar. A Mene ela é mais descolada do que eu. Imagina. Ah, você mandou o PDF, então peraí. Certo? Vamos ver. Eu acho que não dá para anexar aqui. Acho que a gente começa a conversar um pouquinho, né, Mene, já sobre o nosso assunto. Vamos. Máximo, acho que a Mene manda. Você consegue mandar aqui pelo. Não, Fer. Não, né? Então a Andrea vai ter que Não. mandar. Então, Máximo, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode pedir para a Andrea, que é a responsável pelo curso, ela mandar para vocês, porque ela tem o e-mail de vocês no Moodle. A gente manda para a Andrea, né? E a Andrea, ela encaminha para todos vocês. Porque esse é um conteúdo hoje, eu acho que todos os dentistas devem ter esse conteúdo. Eu achei fantástico, porque a gente usa muita máscara, né? Então eu acho que vai ser bom. Então a gente faz isso, a gente pede para a Andrea depois, tá, Andrea? A Andrea já falou que manda. Vejam se esse link, ó, funciona. Deixa eu ver. Abriu alguma coisa da vigilância? Deixa eu ver se eu. Vou colocar no curso para todos eles. Ótimo, André vai colocar no curso. É, porque, olha, André, acho que hoje é um dos dramas. Eu estou até tentando contato com os colegas da reitoria aqui da faculdade para ver se a gente consegue fazer um levantamento de quantas N95 a gente tem hoje na USP para poder ajudar o HU e o HC, porque os colegas do HU estão trabalhando assim no limite das máscaras hoje, não tem máscara, as máscaras estão sendo importadas, mas é tudo muito complexo, né? Então, o que a gente puder fazer para ajudar os colegas que estão no front, né? Acho que a gente tem que fazer, né, Mene? Sem dúvida. Produto dessa qualidade, feita com base na evidência, né? Hoje tanta coisa sendo falada aí de achismo, né? Um núcleo de evidência que solta um material desses, eu acho que a gente tem que divulgar o máximo possível para os colegas, né? Certo? Certo! Então tá bom. Queridos, a gente vai então agora, né, sair um pouco, como a Mene mesmo tem falado, né, a gente
André, eu ouvi o ministro falando, quem tiver N95, passar num hospital e deixar, né? Tamanho é o desespero dos colegas que estão trabalhando sem máscara, né? Eu tenho uma amiga intensivista que está trabalhando sem máscara, que não tem, né? Então, assim, é um terror, né? Então, a gente tem que se sensibilizar mesmo e um material desses que faz com que a máscara dure muito mais, né? Acho que a gente tem que disponibilizar, né? E tentar fazer uma cata, ver onde tem máscara e disponibilizar. Não adianta ficar hoje segurando, porque a gente tem que ver o que está sendo feito, o que precisa ser feito agora, né? Então, é isso E mesmo. olha só, o povo precisa ser educado, porque eu estou indo ao supermercado. Eu vou no supermercado, tem 5, 6 pessoas de N95 Isso, passeando lá dentro. outro dia eu falei, dá vontade de falar para essa mulher, minha senhora, a senhora sabe que tem médico, enfermeiro, tendo risco de morrer. E a senhora aqui com essa máscara, pagando de gatinha, com essa máscara N95. Tá na moda, né? Ai, que ódio, dá vontade de arrancar a máscara da boca da pessoa e levar para um hospital, para uma UBS, né? Então, a pessoa não tem noção do valor que aquilo tem hoje para o sistema e fica pagando de gatinho com aquela máscara, tem uma raiva. Pois é, Então, pois é. é uma coisa realmente para a gente pensar, né? E aí, quando apareceu essa revisão, eu estou disparando para todo lugar que eu posso, para todos os colegas, para a gente mandar para as DRS, para os dentistas do estado, né? Porque para aproveitar a máscara, né? Para a gente poder usar cada vez ela com mais parcimônia, né? Porque a gente vai precisar delas por um bom tempo, né? O máximo. Muito bom. Pensei que fosse só eu que tivesse essa vontade. Não, a gente tem vontade de bater. Você não tem noção. A gente, amigo, olha, vou te contar, viu? É assim mesmo, mas vamos que vamos, né? Até a gente educar essa população é só por Deus. Bom, queridos, a gente tem uma dinâmica nessa aula, né, do câncer, que eu não sei se vocês já fizeram alguma dinâmica parecida com essas, que é o seguinte, a gente não tem aula, né, Meire? A gente não tem Não, não. vieram aqui, marcaram horário na agenda e não vai ter aula. Então, não vai ter aula, né? A gente não se organiza para dar mais uma aula para vocês, porque vocês já tiveram aulas de câncer, e a gente tem até preparado um curso 2 de câncer de boca aí que deve ser disponibilizado, deixa tudo acalmar, né, na nossa vida também e na vida do Brasil. Mas o que a gente quer ouvir de vocês são as dúvidas, as observações. Esse é o momento de troca, né? Porque vocês têm muita experiência, vocês vivem a rotina dos serviços, o contato com a unidade, as dificuldades de referência e contra-referência, as dificuldades de diagnóstico. Então, a gente quer muito mais ouvir vocês e trocar experiência, e quem sabe contribuir com um pouco da nossa experiência, do que necessariamente a gente dar mais uma aula, né? Então, a gente queria ouvi-los um pouco sobre a experiência de vocês. Se vocês já tiveram algum caso de câncer na unidade de vocês e como foi. Então, se quiser abrir o microfone, pode falar. Se quiser digitar, pode digitar. A gente só pede para quem só estiver falando, falar com o microfone, senão vira uma bagunça, né? Audrey. Não, Andrei. Porque eu tenho A, uma amiga que chama Audrey. Achei que a era. Cris perguntou, Fer, se não houver um laboratório de referência para envio do anátomo patológico, o que ela deve fazer? Olha, Cris, eu tenho insistido muito, até nas nossas teleconsultorias, de que a gente precisa induzir a rede e os gestores a fazerem matriciamento. Porque, assim, tem que ter um lugar para enviar o anátomo patológico. Né? Isso é uma questão que precisa ser resolvida. Então, a gente não pode esperar um paciente chegar para pensar aonde mandar o laboratório, para que laboratório mandar. Então, eu acho que é muito importante a gente estabelecer fluxos dos nossos pacientes. E isso a gente só vai fazer com matriciamento. Então, é muito importante
que vocês sentem com a gestão e que resolvam. Por exemplo, não tem, às vezes, referência para o patológico de boca, mas tem para os Papanicolais, por exemplo. Papanicolau tem. Por que tem para Papanicolau e não tem para o câncer de boca? Então, a gestão precisa priorizar e a gente precisa matriciar esses casos. É óbvio, né, só te dando um alento, por exemplo, a Faculdade de Odontologia da USP recebe biópsia do Brasil inteiro. Se você botar o frasco no correio com uma ficha que está na internet, você vai receber o seu diagnóstico, o seu laudo anatomopatológico. Mas isso não é um caminho que é institucional. Né? Você tem que sempre fazer isso, você vai pagar o correio do teu bolso, você que vai no correio colocar, se perde a peça, é sempre aquele inferno, que a gente conhece colegas que fazem isso há anos, que colocam a peça no correio há anos. Mas esse não é o caminho institucional, o ideal é que a gente institucionalize. O que isso significa? Significa que a gente precisa matriciar. Então, assim, eu encorajo você, não é fácil, mas a fazer esse matriciamento, sentar com a gestão e dizer, olha, nós precisamos estabelecer esse fluxo. Pode ser até USP, pode ser até outra faculdade que você tenha aí na sua cidade, mas que isso seja institucionalizado, sabe? Então, eu acho que esse é o caminho, tá bom? Eu não sei se eu respondi. A Renata Feira, ela está perguntando de um paciente HIV com carga viral alta, com CD4 abaixo de 350. E o que você quer saber, Renata? Eu não entendi. Paciente, o que ela deve fazer? A biópsia ou esperar a melhora do quadro sistêmico? Então, depende do que você está encontrando. Por exemplo, você encontrou o quê? Um sarcoma de Kaposi? Será que é isso? Pode ser, né? Né? Enquanto ela escreve, a Raquel Lira, ela encontrou várias lesões, a Renata. Ah, então pode ser que seja, né, o sarcoma de Kaposi, ou até carcinoma epidermoide mesmo. Então, aí a gente precisava dar uma olhada de fato. Você pode até, Renata, né, Andréa pode responder para a gente. Esse grupo também faz teleconsultoria, não é, Andréa? Ela pode até mandar via teleconsultoria para a gente o Pode, caso, ótimo, porque de ótimo. repente a gente pode hospital de referência HIV, porque assim, pode ser Kaposi, né? Ou pode ser até um carcinoma. A gente vê muitos pacientes que são imunossuprimidos e que acabam desenvolvendo também carcinoma epidermoide. E a gente também não pode esperar muito, né? Então, a biópsia ela não vai piorar muito o quadro sistêmico do seu paciente. A biópsia é um procedimento muito simples, vamos ser bem sinceros. Né? Se fazer uma biópsia simples, não é nada. Ó, a Andréa está falando que a teleconsultoria está liberada para todos, Renata. Você pode mandar via teleconsultoria para a gente o caso com as lesões para a gente dar uma olhada melhor, que aí a gente tem até mais segurança para te ajudar. Mas, porque às vezes ele vai demorar para ele sair desse quadro de imunossupressão, e aí ele vai só piorando a lesão também, né? E nesse meio tempo, enquanto ele vai melhorando a imunossupressão, a gente já vai tendo diagnóstico. Então, às vezes, vale a pena. Às vezes, é uma lesão que dá até para fazer um citológico, né? Então, precisava dar uma olhada se é possível fazer. Então, Máximo, o sarcoma de Kaposi, ele é patognomônico. Parece, né, assim, mas a lesão de boca, ela nem sempre aquele patognomônico a gente bate o olho e fala sabe? Às vezes a gente precisa olhar a lesão e fazer o exame, né? Isso que eu pedi para ela mostrar a lesão. Porque às vezes a gente bate o olho e fala, é Kaposi, né? Mas às vezes, por exemplo, múltiplas lesões, a gente precisa ver o que pode ser, né? Pode ser até uma candidíase. Se ele está tão imunossuprimido assim, de repente ele está com candidíase. Então, eu não tenho ideia, não dá para eu saber o que é sem olhar essas lesões, entendeu? E ver o que é. Precisava olhar.
A Raquel Lira falou que devido à grande demanda dos céus, é possível o CD na UBS realizar pelo menos uma citologia esfoliativa com os instrumentos do Papa Nicolau para acelerar o processo? Pode, Raquel. Bem legal, né? Eu só queria entender que demanda alta dessa do céu para estomatologia, porque a gente acabou de fazer o PIMAC céu, né? E a gente percebeu que no Brasil inteiro a estomatologia é muito ociosa. Pelo menos a grande maioria dos serviços, a gente não tem uma grande demanda para estomatologia que justifique fazer as biópsias, não que elas não possam ser feitas, elas podem e devem até ser feitas, às vezes, na UBS, para não deslocar o paciente, por outras questões, para que a pessoa da UBS se aproprie, né, para o dentista da UBS se qualificar e se apropriar, deve fazer a biópsia, isso qualifica a rede, né? Mas eu não sei se a justificativa é a alta demanda, né? Talvez o seu céu em especial tem uma grande rede, aí atende muitos municípios, não sei, mas essa não é a realidade do Brasil. A realidade do Brasil é que a gente tem estomatologistas pelo contrário. A gente precisa qualificar a atenção básica para que ela faça busca ativa, para que ela encontre lesões precoces, para que ela mande coisa para o céu fazer. A gente tem outra demanda, na verdade, para atenção primária, né? A tal da busca ativa, para buscar a lesão, para aí sim encaminhar para o céu, né? Porque a gente vê que as lesões não chegam, às vezes, no céu, né? É isso. E aí, assim, eu acho, por exemplo, não sei se você é estomatologista do céu, eu acho que o céu devia qualificar para fazer a biópsia, porque a citologia esfoliativa, ela não vai fechar diagnóstico. Você vai fazer a citologia esfoliativa e depois vai ter que fazer a biópsia. Então, é só mais um passo, que é um sofrimento paciente para todo mundo, né? Então, eu acho que se você for fazer isso, né, for colocar a atenção básica para fazer diagnóstico, que ela faça a biópsia, né? E encaminhe já com a biópsia para o céu, né? Em alguns casos, isso tudo pode ser matriciado, né? O que a unidade vai fazer, então, a UBS vai fazer as lesões benignas, eu não sei, vocês vão matriciar e vão ver o que vocês acham mais adequado, né? Quando a biópsia for excisional, aí vai fazer no céu para já fazer uma biópsia maior, eu não sei. Aí isso tudo vai ser pactuado com vocês. Mas é isso, assim, eu acho que o ideal, se for, eu faria já a biópsia, né? Não faria citológico, não, acho. Não sei o que vocês acham. A Samile só observou que onde ela trabalha é bem complicado, não tem céu, não tem coordenador de saúde bucal, a gestão não dá suporte nenhum para os dentistas, então fica bem complicado mesmo a situação, né? Essa é a realidade de alguns serviços, né, Samília? Aí tem que torcer, votar um pouco melhor, né? Pedir, fazer campanha, pactuar, né? Nós, dentistas, a gente faz pouco isso, os médicos fazem mais, né? Ter candidatos, né? A gente vai ter eleição, não sei se esse ano por conta do coronavírus, mas a gente tem, a gente percebe também que a gente acaba às vezes não tendo bons candidatos, né, que comprem a ideia da saúde bucal, da atenção primária à saúde, né? Então, eu acho que é importante a gente ver, porque é isso, aí você tem uma gestão que não dá suporte, né? E aí fica muito complicado, você enxuga gelo o dia todo, né? O Túlio fez uma pergunta interessante. Está com um paciente analfabeto, de baixa renda, fez a biópsia, foi solicitada a exodontia de múltiplos dentes. Ele aguarda o resultado da biópsia ou já pode iniciar as exos? Ele é um paciente que vocês já estão esperando o diagnóstico de carcinoma, eu imagino, né? Eu estou imaginando aqui, né? Vai realizar a biópsia, solicita exodontia. Se essas exodontias devem ser feitas de qualquer jeito, né? Porque eu já vi de tudo nessa minha vida, Túlio. Eu já vi caso que parecia muito câncer e que não era. Já vi caso que ninguém dizia que era câncer e era. Né? Então, assim, às vezes, eu prefiro, dependendo
né, do procedimento que você vai fazer, se você só vai tirar o dente porque tem câncer, né, só que carcinoma epidermoide, e porque vai fazer radioterapia, então esse é o procedimento, eu prefiro esperar o resultado da biópsia, porque isso justifica a tua tomada de decisão. É o resultado da biópsia. A gente vai mutilar uma pessoa, né, e vai tirar o dente dela, mas com uma justificativa. Digamos que essa biópsia venha negativa, ou porque o material estava insuficiente, ou porque foi extraviado, sei lá que diabo que aconteceu. Mas o paciente, aí você não tem mais a justificativa porque você fez aquilo. Então, eu tenho medo. Agora, se ele já tinha que fazer exodontia, né? É um dente condenado. E eu vou fazer. Tendo carcinoma ou não tendo, eu posso fazer. Agora, você tem sempre que tomar esse cuidado, porque às vezes a gente tem. Claro que tem caso que é, como a gente estava falando do capus, né? É patognomônico, sim. Mas você não tem um documento legal que justifique a tua tomada de decisão. Então, eu tenho receio, eu esperaria essa biópsia, ia fazendo assim, aquelas raízes residuais que você vai tirar de qualquer jeito, sabe? Não é bem. Eu prefiro. Tem toda a razão. Você tem um respaldo legal para tomada de, mesmo que tenha sido pedido para você fazer, você é o cara que opera, você é o que responde pelo procedimento. Então, a fala da professora Fernanda está corretíssima, eu também aguardaria. Eu acho que às vezes a gente, na ânsia de querer ajudar, às vezes a gente acaba, né, se prejudicando, né? E eu já vi, sabe, casos assim. Aí o cara que fez a biópsia, às vezes não foi você, aí mandou material insuficiente, aí vem inconclusivo. Aí o paciente fala, poxa, você tirou meu dente, agora vem inconclusivo. Né? E às vezes o paciente some, nunca mais vem fazer biópsia, sei lá. É tanta coisa que acontece, gente, que eu prefiro me respaldar. Então, eu vou fazendo assim, sabe, aquelas exodontias que não tem, claro que vai ter que fazer, tendo ou não carcinoma, vai fazendo. Vai, vai restaurando aqueles dentes que precisam botar ionômero, vai fazendo raspagem, né, men? Vai fazendo o que dá para fazer. E espera para tomar aquela decisão mais radical de tirar um monte de dente, sabe? Quando tiver a biópsia. Tá certo. Ô, Feira, a Samile, que é aquela que contou a dificuldade da onde ela está, ela é no interior, tá no interior do Pará, em Jacundá. Então, é por isso, realmente a gente ainda tem uma má distribuição das equipes de saúde bucal, né? A gente está brigando por isso há bastante tempo. Nós vamos chegar lá, Samile, você vai ver. Mas, de novo, A Raquel... Mas só um minutinho, né, Mendes? Só de novo, né, Samile? O segredo é, de novo, a gente fazer matriciamento. Então, assim, apesar de você estar num vazio sanitário, estar numa dificuldade, é importante, se a gestão abraçar a causa, eu tenho insistido muito, né? A gente faz teleconsultoria com 10, 12 alunos de pós-graduação, mais uma renca de alunos de iniciação, e eu sempre falo, eu tenho insistido, gente, vamos sempre falar do matriciamento, vamos bater nessa tecla, porque, assim, claro que você está numa situação difícil, mas se a gestão falasse com Belém, falasse com o secretário, olha, nós existimos, nós estamos aqui. Tem uma cidade aqui chamada, como é o nome da cidade? Jacundá. Jacumbá, e a gente precisa, né, de referência, né? A gente precisa, não são muitos casos, mas quando a gente precisa saber para onde encaminhar, com quem falar. Então, assim, se a gente fizer isso, a gente começa primeiro a ser olhado, né? E começa a estabelecer o fluxo dos pacientes. Então, eu tenho insistido muito com isso, assim, vamos falar sempre de matriciamento. Então, eu vou falar com vocês sempre também, que a gente tem que falar de matriciamento, sabe? A Raquel, ela fez um registro interessante, que o CEL de referência do município dela tem uma grande demanda da estomatologia para diagnóstico e tratamento com laser para DTM. Quer dizer, se ela pudesse fazer uma capacitação em laser, ela poderia ser um ponto bem legal ali, né, no município dela, para tratamento do câncer também. Com certeza. Com certeza. O André Pontes, ele faz uma provocação, Fer. Hoje ele é estudante de odonto e está no 7º semestre. Junto com o professor da estômato, tem um projeto de uma clínica especializada
em câncer bucal para trabalhar junto com a universidade e até para a prefeitura ou com quem queira contribuir. Este é um dos trabalhos dele, fazer a divulgação. E ele pergunta se a FOUSP pode ajudar em algum desses itens. Uhum. Sempre, André. Acho que a gente pode potencializar projetos, pode dar visibilidade. A gente acredita muito, né, na relação ensino-serviço, né, na universidade, junto com o serviço de saúde, potencializando as ações, né? Mais uma vez, voltando agora ao cenário de pandemia que a gente vive hoje, a gente está vendo como a universidade é fundamental para a sociedade e como é da universidade, da pesquisa, especialmente nas universidades públicas, mas também nas universidades privadas, que surge o saber, que surge a inquietação, que surgem as ideias novas. Então, eu acredito muito que a universidade ela pode ser parceira de prefeituras, de estados. Nós estamos vivendo isso aqui no estado de São Paulo. A gente tem uma parceria com a Secretaria de Estado muito próxima, junto com o Telesaúde Redes Unifesp. A gente tem trabalhado lado a lado, ombro a ombro, com a Coordenação de Saúde Bucal do Estado, nas tomadas de decisão, na implementação de políticas, na inovação e na implementação de programas e políticas de saúde bucal. Então, assim, a gente acredita muito nisso, né? A gente só precisa lembrar de fazer isso entendendo o papel da universidade e respeitando o papel da gestão, respeitando o papel do Sistema Único de Saúde, né? Eu costumo dizer, né, que a gente tem que tomar cuidado para não entrar na prefeitura ou no Sistema Único de Saúde para fazer caridade. A gente não está para fazer isso, a gente entra para contribuir com o sistema, com o saber que a universidade gera, para contribuir com a tomada de decisão, né? Então, mas com certeza a gente pode ajudar, né? Aliás, é nisso que a gente tem se debruçado hoje, né, Mene? Em contribuir com a tomada de decisão de gestores municipais, estaduais e até quando nos ouvem com o federal, né? Quando alguém lá do governo federal nos ouve, a gente também tenta falar, né? Mas é isso que a gente tem feito, essa é a nossa missão, viu, André? A Laura, ela coloca uma questão. Ela quer saber quais os cuidados que a gente preconiza para o paciente em tratamento de quimio e radioterapia para as questões da xerostomia e a mucosite. Laura, só deixando claro, né, que vai ter xerostomia o paciente irradiado de cabeça e pescoço, né? Alguns quimioterápicos geram algum tipo de xerostomia, algum tipo de diferença, né, na salivação, mas os quimioterápicos eles geram mais mucosite, né? Então vai ter uma diferença. Esse quadro clássico de mucosite mais xerostomia, eu imagino que você esteja falando daquele paciente de cabeça e pescoço, né? A gente sabe que a xerostomia é um efeito colateral quase que intrínseco ao tratamento irradiado de radiação de cabeça e pescoço. Assim, ela está falando que é o de cabeça e pescoço. Especialmente, e dependendo do aparelho que o paciente vai usar, né? Tem aparelhos hoje que têm a dose mais controlada, aqueles aparelhos com IMRT, por exemplo, e aí eles irradiam menos glândula, mas a gente ainda tem muitos aparelhos Brasil afora que eles irradiam e queimam o paciente todo, né? Não sei se vocês já viram, mas o paciente entrou numa tostadeira, e aí a glândula, ela é queimada, né? Então, o que a gente tem que fazer? Orientar o paciente a tomar muita água, a comer alimentos mais líquidos, né? Não tem nenhum remédio que a gente possa tomar. A gente tem prescrito para os pacientes uma solução de ureia 10%. Você manda manipular a solução de ureia com água deionizada a 10%. É bem ruim o gosto, mas como os pacientes de cabeça e pescoço, eles também perdem o sabor, né? Eles perdem a capacidade Paladar. de paladar, eles têm o que a gente chama de digeusia, né?
essa perda de paladar, eles também não sentem o gosto. É bem amargo, mas eles não sentem. A gente sente, só que ele dá uma hidratada, a ureia, né? A ureia é o componente dos cremes hidratantes mais caros, né, que a gente tem, é a tal da ureia. Então, a ureia 10% com água destilada e deionizada, ela é bastante boa. Se vocês, eu acho que eu coloquei no curso, né, a ureia. Eu fiz o curso ano Acho passado. que sim. Acho que eu botei a fórmula, mas senão a gente pode mandar para vocês. E aí o paciente faz um bochecho, né? Ele pode ter até um sprayzinho com aquela ureia num bolso, e aí ele joga spray na boca, né? A gente orienta muito o paciente a usar azeite na alimentação, porque o azeite hidrata na hora que está comendo, né? E comer alimentos mais amolecidos e umedecidos, não vai comer farinha, né? Porque aí vai embolar mesmo na boca. Para a mucosite, aí sim a gente tem algumas ferramentas melhores, né? Então, se, por exemplo, a mucosite estiver agregada às doenças, a candidíase, por exemplo, você pode usar o mucostatin. O laser de baixa potência é um grande aliado, né? A gente tem que tomar alguns cuidados, por isso que é importante vocês se qualificarem para usar o laser de baixa, que a gente não irradia regiões potencialmente cancerizáveis, próximas de lesão, onde foi a ressecção, mas assim, é instantânea a melhora. O paciente ele tem uma melhora assim brutal. E também vai uma provocação, né, do PMAQ. Eu recebi ontem os dados do PMAQ-CL2, mas eu não tive tempo de analisá-los. Mas do PMAQ-CL1, a gente tinha quase 1/3 dos céus do Brasil já com laser de baixa potência. Esse número deve ter subido. Na cidade de São Paulo, todos os céus da cidade de São Paulo, por exemplo, têm um laser de baixa potência. Nenhum deles sendo usado para fazer mucosite. Eu não sei muito bem o que eles fazem com esse laser, ainda não descobri. Mas, por exemplo, se a gente capacitasse os dentistas para usarem esse laser para esses casos, seria um grande valor, né? Então, eventualmente, até identificar na rede se tem o laser de baixa, onde tem, para fazer a aplicação nesses Sim. pacientes, né? Então, para a xerostomia, a gente não tem muita coisa para fazer, não. Tem que hidratar a boca, né? Não volta muito da salivação, essa é a verdade. Volta um pouquinho, muito pouco, algum ácido que sobra, mas dá... Vocês estão me ouvindo? Sim. O computador travou, mas ele já volta. Para mucosite, sim, a gente tem armas melhores para usar. O Fer tem duas observações bem interessantes daquela história que a gente falou das dificuldades que a gente tem em saúde bucal no Brasil, né? A Iriana assumiu um céu onde as biópsias já não eram mais realizadas, e a vontade dela é colocar o serviço novamente. Então, a gente estimula que seja colocado sim. Você não vai enfrentar facilidades, mas esse é o nosso trabalho diário, né? A Cristiane Mello, não é? Essa é a nossa realidade. Então, vamos enfrentar. Para você, se você quer moleza, você sentar no pudim. É bem isso. A Cristiane Mello, ela lembrou como é importante coletar dados de quantos pacientes tiveram a biópsia, a hipótese diagnóstica na UBS, quantos foram submetidos à biópsia. Com números e dados em mãos, é mais fácil mostrar a importância de ter um céu de referência, um laboratório. Aí os componentes da rede, de forma geral, você vai ter quando você tem dado que comporte a sua reclamação, né? Ou é assim que a gente convence o gestor a tomada de decisão. Exato, exato. A gente só convence essas pessoas, eles têm 1000 coisas para tomar decisão. A gente vai conseguir convencê-los se a gente tiver uma informação. Essa informação é evidência, é o dado epidemiológico, é o dado estatístico, é a opinião das pessoas, né? A opinião, o que você acha de ter um serviço de referência? Olha, o seu eleitor gostaria de ter um serviço de referência. A gente tem que convencer a pessoa
de que vai ser valoroso para ele ter um serviço ali, né? É, então, acho que quem entrou foi o Fabinho Lopes, o nosso Buco Maxilo. Se ele entrou, Ê! ele sabe muito mais que eu vou sair. Se for o Fábio, o nosso, se for o Fabinho, ele vai assumir essa live. Eu acho que e tem umas Ó pessoas só, Fer, famosas aqui nessa live. Então, isso eu acho que é importante. E só lembrar, né, Mê? Só lembrar uma coisa, Helena, que é muito importante, que o PIMAC acabou, né? Pelo menos por enquanto, mas uma das questões que eu acho que a gente precisa lembrar é que, apesar do PIMAC ter acabado, o instrumento ele é muito poderoso. E a gente pode continuar usando ele para trabalhar a gestão, né? Então, por exemplo, uma das questões que eram perguntadas no PIMAC, tanto no PIMAC AB quanto no PIMAC CEL, era se existia registro de casos suspeitos e confirmados de câncer. Então, se a unidade, tanto a unidade básica quanto o CEL, tinham registro. E esse registro era um caderninho mesmo, normalmente um caderninho manual em que a pessoa anotava o número SUS, o nome, a lesão, o telefone, enfim, né? Então, é isso que a Meire falou, né? Começar a fazer esse registro. Então, por exemplo, isso pontuava, né, no PIMAC. Pontuava por quê? Porque é muito importante ter esse registro. Né? Acho que o processo do PIMAC também foi um processo pedagógico. A gente aprendeu o que era importante para fazer uma boa gestão de serviço. Esse, sem dúvida nenhuma, é um papel importante da gestão, acompanhar os casos, porque depois você acompanha, você vai fazer uma visita domiciliar, se você está no CEL e você acompanhou esse paciente, você sabe se ele foi para atenção terciária, se ele conseguiu a referência, se ele não conseguiu, enfim, você consegue com isso identificar e estabelecer o fluxo desse paciente na rede, né? O tal da coordenação do cuidado que a gente tanto falou, né? olha só, Fer, a pergunta do, né? O Mário falou, normalmente os oncologistas recomendam a extração dos dentes assim que indicado antes de fazer o tratamento para o câncer. É que no caso do Túlio, ele ainda não tem o paciente vai retornar amanhã para a remoção da sutura da biópsia. Então, ele vai aguardar para fazer a decisão dele. A Iriana avisou que o hospital de referência no Pará é o Barros Barreto, né? Quem está ali. E o Willi, ele compartilhava da mesma dúvida do Mário Ricardo, que é a questão dos oncologistas querem que se extraia antes do tratamento. Só que no caso do Túlio ainda não estava diagnosticado, né? Uhum. A Renata falou que em Recife, nos casos suspeitos de Kaposi, é necessário, você fala diferente, né? Eu aprendi assim. É necessário ter o resultado da biópsia para que o hospital de referência inicie o protocolo de químio. E também exatamente na mesma toada, né? É isso mesmo. Então, eu acho que a gente, é claro, essas coisas é assim que a gente define os fluxos, né? E os protocolos, né? Mas normalmente a gente faz a biópsia, né? A biópsia ela é inclusive um documento legal, né? É preciso que a gente tenha esse documento. Então, às vezes, a lesão é patognomônica. Sim, amigo, mas e cadê o papel? Né? Olha, é a Paulinha mesmo e o Fabinho, eles estão aqui. Então, os dois me ajudam a responder. O Fabinho, eu preciso contar para vocês, é um grande cirurgião bucomaxilo, que foi nosso aluno, né, Meine? Até hoje nos ajuda, e toda vez que a gente tem algum perrengue, é para o Fabinho que a gente corre. E a Paula agora é também residente, né, Paulinha? Passou aonde, Paula, que eu já esqueci. E é um prazer ter vocês aqui, meus queridos. Qualquer dúvida, a gente pede ajuda para eles.
ao Hospital de Barretos, né? O Hospital de Barretos também é excepcional. Então, acho que é assim, tem alguns lugares em que a rede está bem organizada. Uma das coisas que a gente está ajudando a coordenação do Estado a fazer, Adriane, que eu acho que é legal contar para vocês, é que a gente está... Para os universitários. Olha aí, ó, a gente vai botar depois o Fabinho. Mas esse é outro Fabinho, Cláudia. A Ela Cláudia está... confundiu com... É, É. é que a gente tem vários Fabinhos queridos, Cláudia. O Fabinho que você está falando é o Fabinho Carneiro. Esse Fabinho é outro, é o Fábio Lopes. O Fábio é cirurgião. Ô, E... Fer, deixa eu te falar, outra colocação do André, ele pergunta se pode haver alteração de paladar com o uso da rádio da químio, que você explicou, porque afeta a papila, e caso sim, qual é o prognóstico das papilas, que também você falou, né, que às vezes fica um ácido no outro, mas na verdade elas são bem afetadas, né? Então, as papilas gustativas, às vezes elas voltam, André, elas vão voltando. Isso depende muito do tipo de rádio que foi feito. Então, assim, a gente tem diferentes tipos de radioterapia e a gente tem diferentes máquinas mesmo. Então, assim, a gente percebe em alguns pacientes que realmente não sobra nada, né? E aí esses pacientes demoram para ter depois algum estímulo gustativo voltando, né? E alguns pacientes não. Mas o gosto vai voltando. Ele volta mais, por exemplo, do que a xerostomia. A xerostomia, o paciente mais se acostuma, sabe, com a boca seca, e volta às vezes um pouquinho, aí também depende de onde ele foi irradiado, mas vai voltando, né? Vai voltando o gosto, normalmente é o amargo primeiro, vai voltando os gostos assim, né, as sensações aos poucos, mas demora, né? Então o paciente ele demora para ele ter esse retorno, né, da sensação do gosto de novo, de ter um pouco de saliva de novo, né? Esses pacientes eles têm a mucosa muito brilhante, muito fininha, mesmo depois de vários meses, né, às vezes anos depois da rádio, você ainda percebe, sabe, uma mucosa ainda bastante diferente, né, por conta dessa irradiação. Qual o cirurgião dentista é habilitado para o uso do laser ou é necessária habilitação? Andrei, essa era uma dúvida que eu O Fer, tinha. e ele recebe alguns exames radiológicos panorâmicos que sugerem lesão. Ele gostaria de saber para onde é o setor. Deu um delay aí, Meine. Você quer que eu repita? Ó, Quero. Deu delay, não estou ouvindo. ele é ortopedista. Nada, nada. Eu não estou Oi? Oi? eu não Fer? estou ouvindo. Fer? Se você andar com a lista, é o máximo que fez às 19h45. Tá. Sou ortodontista no consultório particular, recebo alguns exames radiológicos panorâmicos que me sugerem lesão. Para onde devo encaminhá-los? Começar pelo serviço de atenção primária ou encaminhar para outro setor? Então, Máximo, eu acho que você deve estar falando de colegas do consultório particular, né? Eu imagino. Você, como ortodontista, se recebe esse exame, se é o seu paciente, né? Você recebeu o exame, é o seu paciente, você precisa encaminhar para um especialista para fazer uma biópsia, né? Ou se você vai encaminhar para o Sistema Único de Saúde, você encaminha para a atenção primária, para que seja encaminhado aí para que se seja estabelecido o fluxo do paciente. Idealmente, no serviço público, os céus não deveriam receber demanda espontânea. Então, a gente não deveria encaminhar do serviço privado direto para o CEL. A gente deveria
passar o paciente primeiro pela atenção primária, pela unidade básica de saúde, o dentista da unidade vai olhar, e aí ele vai encaminhar. Esse é o fluxo estabelecido. Tem, é claro, unidades, né? A gente, de novo, falar do PIMAC, tem aí uns 30% dos CELs do Brasil que atendem demanda espontânea. Se o paciente chegar na porta, consegue fazer o agendamento, mas esse não é o ideal, né? Então, o ideal, mesmo no serviço privado, né, Máximo, acho que o que a gente fala para o setor público serve para o setor privado também. É um matriciamento, para onde eu encaminho, né? Acho que você, como ortodontista, deve ter alguém para tirar os terceiros molares, para tirar os pré-molares, né? Se você não tira, para onde eu encaminho? Para onde eu encaminho os casos de endo? Então, você tem que ter alguém que você encaminha um caso de lesão, ou um colega, que nem o Fabinho, você é de São Paulo, vamos dar para o Fabinho. Então, ou a gente liga para o Fabinho, para ele fazer a biópsia, né? Ou a gente encaminha para uma unidade de saúde. A gente tem que ter na manga alguém para a gente encaminhar, né? Acho que isso é interessante, acho que é legal você ter falado isso, porque como ortodontista, realmente você vê a lesão e aí vai encaminhar para quem, né? E a gente percebe que às vezes o colega fica com uma batata quente na mão, né? Parece que ele quer, né? Então, acho que é importante vocês também estabelecerem um fluxo paciente, que pode ser o setor privado também, se ele é paciente do setor privado, ou pode ser para o setor público, mas acho que é importante estabelecer esse fluxo, né? Ô, Fer, tá me ouvindo? Bom, A Renata perguntou qual o protocolo usado para lesões múltiplas ulceradas. Os pacientes sentem muita dor e são pacientes vulneráveis. lesão ulcerada. Cadê, Renata? A da Rê tá 19h46. Paciente sente muita dor. Eu imagino que seja a paciente que fez radioterapia, deve ser de mucosite, eu estou imaginando, né? Se vocês tiverem um laser de baixa potência, com certeza o laser ajuda demais, né? Quando a gente não tem laser de baixa potência, às vezes tratar de lesões de infecções secundárias, então, por exemplo, a candidíase às vezes está associada, então, às vezes a gente trata a candidíase e melhora a dor dessas mucosites, dessas lesões todas que o paciente tem. Tirar foco de ulceração. Então, às vezes, a gente vai olhar, tem restauração mal polida, prótese mal adaptada, todas essas coisas, elas geram lesões ainda mais agressivas para o paciente, né? Porque às vezes o paciente, às vezes as lesões são tão agressivas, são tão volumosas, elas impedem, inclusive, a continuidade do tratamento, né? Então, por vezes, o oncologista, ele suspende por um tempo a quimio rádio, para que o paciente melhore da mucosite, consiga comer, para depois continuar. Ou ele vai fazer uma gastrostomia, por exemplo, para começar a comer, não comer mais por boca, mas é sempre muito complexa essa questão, né? Então, controlar essa dor e essa mucosite é sempre muito importante. Mas se vocês tiverem um laser de baixa, com certeza ele vai ajudar demais. Gente, nós temos duas perguntas bem interessantes também, porque o nosso tempo está acabando. É sempre assim, quando chega no auge, ai, agora vai acabar, gente! Mas a professora Fernanda, ela ainda tem um tempinho para responder para a gente. O Andrei, ele perguntou sobre o cirurgião dentista, que nós precisamos de capacitação, uma habilitação para o uso do laser, né? E então, a gente não pode sair usando simplesmente. E esses lugares para onde a professora Fernanda falou que os lasers foram adquiridos, eles também sabiam que eles deviam capacitar os seus profissionais, né, Fer? Na verdade, Andrei, uma vez até fui perguntar isso no Conselho de Odontologia, né? O dentista, ele até pode, se você souber usar o laser, você só não pode escrever que você é habilitado. Mas você pode usar o laser. Se você tiver condições, né? O dentista souber usar o laser, ele pode usar. Ele não está infringindo nenhuma questão ética se você usar o laser sem ter habilitação. O que você não pode é escrever no teu cartão, habilitado, tratamento de laser, se você não tem habilitação.
Então, a habilitação, ela permite que você faça, vamos botar entre parênteses, né, entre aspas, fazer a propaganda de que você está usando o laser, né, que você pode usar o laser. Mas o dentista, por exemplo, da unidade de saúde, se ele tiver um curso, mesmo que não seja uma habilitação, porque a habilitação ela tem número de horas, é bastante grande, são cursos caros, né, Mene, normalmente. Muito Pode caros. aprender a usar, porque aí a gente vai ter não tem problema. Mas você precisa usar, precisa saber usar o laser, senão ou ele não tem efeito nenhum, ou ele pode ter um efeito contrário, né? Exato. Esse é o cuidado, né? O Fer, e a última colocação que eu acho que vale a pena a gente pensar e conversar, é que a professora Cláudia Novo falou que tem recebido algumas questões sobre tratamento e informações de equipamentos da saúde para tratamento odontológico para homens e mulheres trans e travestis, que a Unifesp até criou um ambulatório para atendimento desse grupo. Você sabe alguma coisa com respeito a isso? Não, eles podiam falar um pouco sobre isso. Assim, me estranha um pouco, porque a gente trabalha, tem tanto trabalho nos últimos anos para incluí-los na sociedade, que você agora fazer um ambulatório para tratar só, né, no caso da odontologia, não sei se no caso da saúde, se tiver algum aspecto mais específico, mas assim, eu fico pensando que a gente deveria incluí-los na rotina dos serviços, né? Eu, por exemplo, levo os alunos aqui da Odonto, né, da Faculdade de Odontologia, para atender no ambulatório na unidade básica de saúde aqui na zona na zona norte, né, no Tucuruvi, no AE Tucuruvi, na verdade, e a gente atende pacientes moradores em situação de rua. Mas eles são atendidos na unidade de saúde, né? No AE Tucuruvi, no ambulatório de especialidades. Não tem um ambulatório específico, um dia específico, porque eu acho que isso faz com que eles sejam ainda mais, né, Discriminados. excluídos, né? Assim, eu não sei, não sei. Mas Alguém. foi a mesma observação que a Isa fez. Acho que é a Isa, porque ela pôs uma frase engraçada. Devem ser atendidos juntos com os demais, justamente por causa da discriminação, né? É que em algumas circunstâncias, talvez, acho que seria em como lidar tipo, nome social, tal. Algumas circunstâncias, às vezes, eles podem pedir que sejam tratados em separado, também tem essa questão, né? E para a gente encerrar, Fer, a Paula Moreno, ela está aqui falando que ela está aqui para ajudar sempre, e que ela também tem uma dúvida. No Hospital do Vila Penteado, onde ela está fazendo a residência, eles têm casos de carcinoma epidermoide. E quando chega o resultado, encaminha para assistente social, e muitas vezes acaba não vendo mais o paciente. O acompanhamento pré-tratamento do SEC, como o Exos e o acompanhamento pós-tratamento, devem ser feitos no hospital ou devem ser referenciados para atenção secundária? Então, Paula, de novo, né? Eu vou fazer a mesma provocação para você. Eu trabalhei muito tempo em hospital e a gente no hospital tem um distanciamento da unidade básica de saúde, dos centros de especialidades enorme, né? Até por conta da dinâmica do hospital, que é uma dinâmica muito agressiva, né? Muito acelerada, né? Mas eu vou fazer a provocação para você, assim, de que é preciso, de novo, que se faça o matriciamento, né? Então, assim, o penteado, ele é referência para alguns centros de especialidades, que são referências para algumas unidades de saúde. Idealmente, esse paciente, ele veio de uma unidade de saúde e veio de um CEL. Ele já veio biopsiado, então alguém já fez a biópsia. Vocês deveriam tratar do câncer, né, no hospital. Então, quem faz o tratamento odontológico de suporte, pré-radioterapia, é a unidade básica de saúde. A odontologia hospitalar, nesse caso, deveria fazer só enquanto ele está em vigência hospitalar, né? Então, aquele paciente em vigência hospitalar, ele precisa fazer um tratamento odontológico, ou ele precisa fazer um obturador
do palato, sei lá, qualquer outro procedimento que vocês julguem necessários fazer naquele momento, né? Porque senão vocês acabam ficando fazendo dentisteria no hospital, né? E aí a unidade de saúde se distancia desse paciente também, né? Então, o que é o ideal? O ideal é ter essa conversa. Quem são essas unidades de saúde? A gente tem estimulado o CEL a fazer a biópsia, encaminha para o hospital, mas continua agendando esse paciente. Então, agenda esse paciente para saber se ele conseguiu a vaga no hospital, se ele conseguiu o exame. Por quê? Porque a gente entende que a atenção primária e a atenção secundária precisam continuar cuidando desse paciente, né? Até por conta da dinâmica do hospital, não dá para fazer com que o hospital cuide do paciente do mesmo jeito que uma atenção primária pode cuidar. Por exemplo, no hospital você tem, na atenção primária, você tem um agente comunitário de saúde que pode fazer uma visita domiciliar, que pode saber o que esse paciente tem ou não tem. Então, assim, idealmente deveria acontecer isso, né? Então, a gente sabe o quanto a vida do residente é difícil, né? Eu não sei quem está chefiando o penteado agora, mas idealmente é sentar com a cabeça e pescoço, com a bucomaxilo e estabelecer um fluxo. Isso dá trabalho, é isso que nós estamos fazendo agora com a Coordenação Estadual de Saúde Bucal, nós estamos conhecendo a rede, estabelecendo esses fluxos, a gente está indo em cada um desses hospitais para saber quem são as referências deles, tanto dos CELS quanto da atenção primária. Os dados do PIMAC, enfim, chegaram, porque também a gente coletou no PIMAC os dados através dos CELS, quem eram os hospitais de referência de todos esses CELS do estado de São Paulo, porque a gente precisa conhecer essa rede nossa estadual que a gente não conhece até hoje. Mas acho que também é parte desse esforço de matriciamento os hospitais se aproximarem um pouco dos CELS, eu acho que faz parte. Não sei se eu respondi. Fer, nós chegamos ao final do nosso tempo. Foi muito boa essa aula. Foi muito boa, como sempre. Eu aprendo com você pra caramba. Ó, tá todo mundo elogiando, achando que foi show, foi ótima. A Andréia ficou até sem luz, ela ficou desesperada de perder essa aula, mas aí a luz voltou e ela ficou bem feliz. Agradeceram, foi ótimo. Excelente, muito bom. Poderia ter mais vezes, é verdade, Máximo, também concordo. Eu gosto de aula assim, eu não gosto de ficar dando aula assim de slide, não, porque é muito chato, só a gente fala, né, Mene? Muito bom, todo mundo gostou. Gente, boa noite para vocês, super obrigada também. E ó, eu só queria finalizar álcool gel. Ai, meu Deus, é duro, né? Eu só queria finalizar desejando para vocês muito sucesso nessa fase. A gente que está militando, né, no sistema de saúde, cada um no seu pedaço, tem sofrido muito, né? A gente sabe disso, mas desejar para vocês muito sucesso. Acho que queria estimular, né, os dentistas que estão nos ouvindo a se incorporarem à força de trabalho em saúde hoje do Sistema Único de Saúde. A gente não está podendo atender os nossos pacientes eletivos, mas a gente pode se incorporar a essa força de trabalho, participar dessa triagem, participar agora da vacinação, né, contra a influenza. A gente tem o que fazer, né, nesse momento para que a gente possa, enfim, de alguma forma, né, resolver ou ajudar, né, nesse enfrentamento dessa pandemia, né? Então, desejar para vocês muito sucesso. Eu não sei que Insta, viu? É o meu, eu não sei, porque eu não sei nem... qual que é o seu, Fer? Peraí, vou pegar aqui. Sabe que quem usa meu Instagram é a Manu, né? O meu é meu. E porque botou aí se quer fazer streaming, eu fiz, eu não sei nem muito bem o que nós estamos fazendo aqui nessa internet, viu? Não acredito! De nós vamos cair na boca do povo. Mas desejar para vocês muito, muito sucesso nesse momento tão difícil, né, do sistema do Brasil. Manu.
E acho que a gente espera encontrar vocês em tempos melhores, né, Meine? Com certeza, Da próxima vez, com certeza. eu falei que depois que passar essa pandemia, eu vou beijar e abraçar tanto as pessoas, o povo vai até mandar eu sair de perto. Então, que a gente possa, né, em breve, poder se abraçar, se beijar, porque eu acho que a gente vai estar sentindo falta disso, né? É típico do brasileiro, né? Não tem Com jeito. certeza. Quando isso passar, E vocês me aguardem, viu, Fabi, o Willy, todo mundo que está aí que eu conheço, a Andréia, vão ser beijados demais. Amém, Fabi mandou um abraço virtual. tá bom? Gente, tudo de bom, super obrigada. Depois o André acho que publica o link da gravação para quem perdeu o começo da aula, que foi muito bom. E ficar com a feira é muito bom, é sempre bom. Gente, um beijo no coração. Beijo, Fê, não fecha ainda não, que eu tenho que gravar aqui. Peraí. Um beijo. Tchau, tchau. Até! Tchau. Vamos ver aqui, tela cheia, interrompendo a gravação. Deu certo, mesmo? Vai gravar, vai ser salva no seu Google Drive com um link para que vai adicionar. É, porque passa